Ó, a informação que nós temos, e aí eu mesmo, eu acho uma vergonha, tá? Falaria isso sobre qualquer clube. O Fluminense, até antes de o Mauro ir embora, eu também quero que ele fale sobre isso. Pergunto também pro Vander e pro Piperno, porque o Fluminense teve a cara de pau, na minha opinião, de acionar a Conmebol para tentar que a expulsão do Marcelo contra o Argentino Júnior seja anulada. Eu acho baixo da parte do Fluminense, né, se mobilizar para anular a expulsão do Marcelo num lance que foi tão violento. Foi proposital? Não. Mas já cansamos de ver expulsões que não são propositais, mas que o lance é violento, que a força é desproporcional, que há uma certa imprudência. Agora, o cara teve uma fratura do jeito que foi, que separou até o fêmur do outro osso. Olha aí a imagem. O cara vai demorar mais de 1 ano para se recuperar, se recuperar. Porque tem que ver também o que a medicina vai ser capaz de fazer. Que sorte que é a medicina moderna. Porque se isso fosse há alguns anos, ele poderia ter encerrado a carreira do jogador, não propositalmente, é bom deixar claro. Agora, primeiro foi uma vergonha o Fernando Diniz, como técnico do Fluminense e da seleção brasileira, se pronunciar dizendo que foi um absurdo a expulsão, sem nem sequer prestar ali uma homenagem ao jogador do Argentino Júnior, né? E agora o Fluminense entrando com essa ação, eu acho baixo, acho que o Fluminense tinha que estar muito mais preocupado se o jogador ia se recuperar, como é que tá o jogador. Não. Vem um posicionamento como esse. E acho, tá, que não deve ser anulado o cartão vermelho. Não é todo o cartão vermelho que você teve maldade. Não teve maldade do Marcelo, na minha opinião. Fora que abriria um precedente muito perigoso. É lógico, abre um precedente. Foi um lance muito violento, e pode ter havido, no mínimo, um exagero de força, uma imprudência, força excessiva, como se fala. Agora, o Fluminense se movimentar dessa forma, eu não achei legal, diante da seriedade que foi o episódio. Você achou, Piperno? Achei péssima a ação do Fluminense. O Fluminense devia estar muito mais preocupado em relação a esse episódio em, de alguma forma, homenagear o jogador argentino no jogo de volta ou prestar toda a solidariedade, algum tipo de ajuda. Veja, esse rapaz ele jogava no Independiente Rivadavia, um time de 2ª divisão até a temporada passada, um jogador de 29 anos. Então, é um jogador de 29 anos que agora consegue chegar a um clube da elite sul-americana, um time que está jogando Libertadores. É um salto na carreira dele. Então, ele mal teve tempo para curtir esse salto e aí sofre essa lesão seríssima, acidental, é verdade, mas seríssima. Então, eu acho que o mínimo que o Fluminense poderia fazer é, de alguma forma, se solidarizar e procurar oferecer algum tipo de assessoria para esse, algum tipo de ajuda, de amparo para esse jogador. Que é o que o Marcelo deve fazer, porque o Marcelo pegou o telefone dele. Né? O Marcelo foi o cara, exatamente, o Marcelo tomou iniciativa. Aqui, né? Não. Conversou e... Sim. O jogador argentino, inclusive, agradeceu o Marcelo. Não. O rapaz, inclusive, agradeceu o Marcelo. Falou, pô, eu era ídolo dele, era ídolo como jogador, agora eu sou ídolo como cidadão, como pessoa. Fã, exatamente, desculpa. Então, o Marcelo, sim, tomou a atitude correta. Agora o Fluminense devia se envergonhar dessa medida de querer reverter essa punição no tapetão. A posição do Marcelo foi correta desde o primeiro momento, inclusive com o choro, inclusive com a manifestação sincera, que eu, pelo menos, entendi dessa maneira, acho que a grande maioria entendeu dessa maneira. Ele foi ao vestiário, quando chegou ao vestiário, o rapaz não estava mais lá, tinha sido levado para o hospital, ele pediu o telefone, entrou em contato, a vítima várias vezes se referiu a ele como um cara que respeitou o momento, agradeceu o interesse dele, falou isso, que ele é um ídolo para ele, enfim, todo esse negócio. Acho que o Dilma, não importa como, mas acho que ele está no fim de carreira, esse rapaz. Ele tem 1 ano de recuperação. E o que aconteceu lá, pode ser, eu não quero que seja, mas pode ser a morte de um jogador para a profissão dele. Ou não é isso? Claro. Pode ser a morte do jogador na profissão dele. Então, isso foi o mais importante, o mais relevante daquele jogo. Eu dei o exemplo que o Ancelotti ensinou, o Ancelotti vai ser chefe, né? Vai ser da seleção, fala-se, né? Então, o Ancelotti ensinou isso no episódio Vinícius Júnior.
Quando ele falou que eu não vou falar de jogo, o importante aqui foi isso que aconteceu, que foi feito contra o Vinícius Júnior. Eu não vou falar do jogo, mas a repórter insistiu, eu não vou falar do jogo. O relevante aqui foi esse episódio. Coisa que o Fernando Diniz, puxa vida, o Fernando Diniz é um cara de boa cabeça, inteligente, ele deveria ter, é a favor do futebol, ele gosta que o futebol seja bem jogado, enfim, ele tem uns conceitos que a gente aplaude, mas ele não devia ter falado nada lá. Ele devia, o relevante aqui é a gente torcer pela recuperação desse rapaz, o que aconteceu. Ele ia ser manchete nos jornais todos aí, porque ia mostrar sensibilidade. E não foi o que aconteceu. Há um caminho jurídico de que pode se provar que não houve a intenção, então pode se tirar. Mas não é legal, não é adequado, é inadequado isso agora. O cara vai ficar um ano parado, cara. É um negócio importante, uma fratura chocante. Chocante, você mostra a imagem horas depois, dias depois, você ainda fica chocado com o que aconteceu com a perna dele. Então eu acho inoportuna essa postura do Fluminense, lamentável, não deveria ter feito isso e quer enaltecer a postura daquele que, de forma involuntária, foi o autor disso, o Marcelo, respeitou o tempo todo com as declarações e com a postura e com o comportamento dele. Mauro César Pereira, essa situação do Fluminense agora recorrer à Conmebol pedindo a anulação do cartão vermelho do Marcelo. A gente já tinha criticado muito, né? Você também, o Fernando Diniz. A postura fria, né? Fria do Fernando Diniz diante de uma situação tão grave numa coletiva de imprensa logo depois do ocorrido, ter questionado mais o cartão do Marcelo do que ter prestado ali, né, a sua solidariedade com o jogador do Argentino Júnior. E agora o Fluminense. Agora o Fluminense indo para a justiça, né, acionando a Conmebol para que o cartão seja anulado. Você acabou de falar da questão do Pedro não jogar, o time fica prejudicado. Por opção do Flamengo, o Pedro não fica à disposição hoje. O que eu falei para você? Eu acho que o jogo é uma questão menor do que a questão de deixar claro, olha, aquela frase clássica do torcedor, quando foi apresentado o Valdemar como técnico, vídeo maravilhoso, aí vem aquela voz ao fundo, Flamengo não é bagunça não, isso tem que acabar um dia. E só mostra que não é bagunça assim, aqui tem uma organização, cara, o cara errou, o cara paga por isso, nem que tem que ficar fora do jogo. Ah, mas se fosse o Zico não faria isso, então tá fora de cogitação, entendeu? Qualquer um tem que fosse o Arrascaeta, não importa, senão vira uma bagunça danada. Para o Fluminense, acho que vale a mesma coisa nesse caso. Muito maior do que brigar para ter o Marcelo nesse jogo é ter respeito pela situação. A cena foi horrível. O Marcelo ficou consternado ali e tal, a gente viu. Mas, cara, é uma questão menor. O Marcelo poderia estar machucado no jogar. Aliás, é um jogador já veterano, nem joga todas as partidas. Nem se espera isso dele. Tem que saber usar bem o Marcelo. O Fluminense tem feito isso. Mas eu acho pequeno, sabe? Muito pequeno. Eu acho que não pega mal, pega bem mal. E aí fica imaginando se fosse o contrário. Quebrar essa perna do jogador brasileiro, o time argentino fazendo isso. O que não diriam aqui a turma da xenofobia. Ah, porque é argentino, não sei o quê, bababá. Eu tive a atitude de um clube brasileiro, e assim, logo após o jogo, no momento ali, a frieza dos jogadores, que foram pressionar o árbitro para não expulsar o Marcelo, ou para voltar atrás da expulsão, vendo o cara no gramado estirado aí, com a perna dele daquele jeito. Os jogadores foram pressionar o juiz na hora. Já foi um negócio que eu considerei assim, bizarro. Aí, na sequência, na coletiva, o técnico falando com toda aquela eloquência da expulsão, ignorando o drama de um cara que naquele momento estava no hospital, sei lá onde que estava, sendo atendido. Né? Primeiros socorros para preparar, para operar daqui a algumas semanas, quando for possível fazer a cirurgia. Sem saber se ele vai continuar a jogar. Como disse que o Piperno, jogador do Independente, que David Mendonça, um time pequeno, passou um time de primeira divisão no ano passado, consegue chegar numa Libertadores, e teria aí a realização certamente é um sonho de todo jogador, mesmo não sendo o Maracanã original, jogar no Maracanã. Ele não vai jogar no Maracanã. Entendo, o Marcelo não vai jogar e o Luciano Soares não vai jogar no Maracanã. Ele não vai jogar durante um bom tempo, talvez nunca mais jogue. Aí o Fluminense está preocupado com isso. Primeiro o Diniz, agora o clube. Lamentável, muito, muito pequeno, muito pequeno. É uma coisa melancólica isso aí, eu acho um horror. Um horror. Assume, cara, não vai jogar, ok e tal. Seguimos. E o Fluminense tem time para ganhar do Argentino Júnior, mesmo sem o Marcelo.
Tem condição ou não tem? Acho que tem. Vai ter que jogar bola, né? Porque não jogou nada na quinta-feira. O empate só aconteceu por conta da circunstância ali da expulsão justa do goleiro, depois que todas as trocas tinham sido feitas pelo técnico do time argentino, que já tinha perdido 2 jogadores por lesão. O Luciano e antes o Ávalos, ainda no primeiro tempo, e não tinha como fazer uma troca para colocar um goleiro, foi com um jogador de linha para o gol. E só tomou o gol por causa disso, que a bola foi defensável. Um chute espetacular. O chute não foi espetacular, o chute foi um chute no alvo, sem força, com a bola descaindo. Um goleiro profissional, ele faz aquela defesa sem problema. Nem pula, né? Mas pô, acabou. A bola veio caindo, o rapaz não é goleiro, ele já toca na bola, mas você percebe que as pessoas entendem nessa altura. O goleiro, ele tem impulsão, técnica, reação para ir naquela bola rapidamente. O cara que não é goleiro, gente, é só ver jogando pelada com os amigos, quando você tem um cara que gosta de jogar no gol e está acostumado, e quando não tem goleiro na pelada, e você põe rodízio no gol, né? Cada hora cada um agarra um gol e tal, ou o cara que agarra mais ou menos ali, o jogo muda completamente. Numa pelada entre amigos, futebol society muda completamente. O time que tem goleiro tem uma vantagem brutal. Imagina no jogo profissional, você tem um cara que não é goleiro e tinha muito tempo de jogo quando houve aquela situação da expulsão. Senão o Fluminense não empataria o jogo, não. Jogou muito mal. Acho que é isso que o Fluminense tem que pensar. Muito mais do que no Marcelo. E o Diniz deveria falar mais disso e menos com toda aquela eloquência sobre isso. Achei muito mal o Fluminense. O Fluminense perde a chance de corrigir esse erro, na minha opinião, um erro dos jogadores e do técnico. De altivez. Não vamos brigar por nada, o Marcelo está fora desse jogo, vamos procurar saber do rapaz, apoiar o rapaz, ter uma boa relação com o clube dele, no sentido até de... Porque foi um negócio muito... É questão de solidariedade humana, cara, e profissional. Horrível aquela cena. Certamente uma das piores já vistas, assim, de todas essas fraturas que a gente já viu. Negócio muito feio, muito... O médico falou que foi em 40 ou 30 anos de medicina, ele nunca viu uma lesão igual. Não é como médico no futebol, na medicina. Então, é frieza, né? A palavra é frieza. Um Fluminense frio. Um Fluminense que pensou só nele e não pensou no jogador do argentino. E a contradição do treinador, né? Que no Fla-Flu cobrou porque o Gabigol não foi expulso porque deu um pisão. Ok, ele tem direito de cobrar. E agora ele acha que a expulsão não poderia e tudo, mas foi um pisão também. Aí ele vai dar a interpretação dele, não, um foi de propósito, outro não foi. Tem a capacidade de afirmar. Eu não tenho capacidade de afirmar que foi de propósito ou não. Acho que é pretencioso você falar isso, a não ser quando é uma coisa muito escancarada. Eu acho que as duas são muito parecidas com relação. Você não sabe se o cara não consegue tirar o pé, como foi agora recentemente na contusão do Bruno Henrique com o pisão do Luan. Eu continuo achando que o Luan não viu. Quando ele estava descendo, acertou o Bruno Henrique. Acontece. Teve gente afirmando, não, ele deixou de maldade. Pô, cara, eu não consigo ter essa capacidade de afirmar que o cara pensou em me deixar na maldade. Disputando a bola no alto, os dois descem. Foi infelicidade, acontece. São situações de jogo. Foi uma infelicidade. Mas a consequência é muito pesada. A cena é muito chocante. Não tem um ser humano, acho que consiga... Só uma pessoa, só um monstro consegue ver aquilo e falar, nossa, que se dane. Qualquer pessoa que vê aquilo ali fica chocada. Até o torcedor do time rival, lá do Argentino Júnior, lá do Platense, lá, se vê aquilo ali, vai ficar, porra, caramba, olha isso. Porque é muito triste. E você não sabe o futuro do cara, se ele vai poder jogar novamente. Aí tá preocupado com isso? Meu Deus, que coisa pequena. Fica a nossa reprovação aí a essa postura do Fluminense. O Fluminense que agiu de forma fria, que poderia ter até questionado o seu treinador por não ter falado nada, e mesmo assim o Fluminense toma uma atitude que reforça essa situação.